Olá, você que está aí do outro lado da telinha. Seja bem-vindo ao nosso canal Malipati. Tem uma frase de Vinícius de Moraes que diz o seguinte: filhos, melhor não tê-los, mas se não temos, como sabê-los? Vocês têm filhos? E você que tem mais de um filho, você dá o tratamento igual para eles? Ou você tem alguma preferência por um ou por outro filho? Às vezes as pessoas fazem isso e nem percebem. E isso acontece nas melhores famílias. E se acontece, às vezes os filhos nem percebem, ou se percebem, eles preferem deixar assim, achando que não dá para mudar a situação, em vez de conversar com os pais, né, que seria a melhor forma. Nossa história de hoje, então, é sobre isso. Então pega lá a pipoca e o guaraná e vamos lá para nossa história. Rola a vinheta. O nome dessa história é A Verdade Escondida Pode Matar. O jovem se casou com uma garota que ele era apaixonado. E ele conseguiu realizar o sonho de ser feliz com essa pessoa que ele amava. Porém, passaram-se 3 anos e ainda não tinha vindo o filho tão esperado, embora quisessem. Então eles resolveram adotar um bebezinho recém-nascido. E eles o receberam com tanto amor, como se fosse seu próprio filho de sangue. 7 anos depois, aconteceu um milagre inesperado. Ela engravidou e teve um lindo bebê. Os pais os criaram juntos sem nunca revelar a verdade sobre a adoção. E eles eram tão amigos e cresceram tão unidos que as pessoas admiravam de ver como eles se davam tão bem. Em certo momento, os pais foram convidados para uma viagem com amigos. E eles resolveram deixar os 2 rapazes juntos em casa porque eles tinham que estudar. Quando voltaram de viagem, tiveram o maior susto. Encontraram o filho mais novo com o rosto coberto de sangue que escorria pelo corpo. Então lhe perguntaram: o que aconteceu? O filho contou que seu irmão mais velho tinha batido nele violentamente sem que ele tivesse feito nada. Quando o filho mais velho apareceu, os pais despejaram toda a raiva sobre ele e o pai acabou expulsando de casa, apesar dos apelos e o choro da mãe. O filho, apesar de ultrapassar o pai em força e altura, chorou e implorou para que os pais o deixassem a oportunidade de explicar o que havia acontecido e por que ele tinha batido no irmão. Por fim, o pai o expulsou de casa, empurrando-o porta fora num acesso de raiva. Os 2 irmãos, que não sabiam sobre a adoção, ficaram espantados com a fúria dos pais e com o tratamento que havia dado apenas a um deles. Pela manhã, após haver dormido na grama, o filho mais velho resolveu ir até a universidade e pedir desculpa para o irmão, para ver se os pais o aceitavam de volta. Após o encontro com o irmão, ele retornou para casa e se sentou no jardim esperando que os pais o chamassem de volta. Os pais notaram a presença do filho, mas não demonstraram nenhum interesse, o que chocou o filho natural. O pai, percebendo a tristeza do filho mais novo, perguntou: o que aconteceu com você? E o filho respondeu com outra pergunta: o que aconteceu com o meu irmão mais velho? O pai, indiferente, disse: deixe-o. Para mim o importante é você. Graças a Deus você está bem. Com lágrimas nos olhos, o filho natural disse: pai, eu não disse a verdade sobre a minha surra. O pai ficou surpreso e disse então: qual é a verdade? Então ele confessou: ó meu pai, nesse dia eu desejei que você morresse para poder desfrutar dos seus bens. E quando eu ultrapassei os limites ao falar isso para o meu irmão, ele me bateu. Então eu fui teimoso e ultrapassei ainda mais os limites. E o meu irmão me respondeu: se meu pai morrer, eu morrerei também. Não tenho lugar nesta vida sem ele. Ao ouvir o relato do filho, o pai ficou pasmo. Sentiu o coração apertar muito forte ao perceber a injustiça que tinha cometido com o filho adotivo, que demonstrou amá-lo muito mais do que seu próprio filho de sangue. Saiu correndo para o jardim, gritando pelo nome do filho,
e quando chegou, encontrou ali, deitado na grama, já frio e sem vida. Então, pessoal, vocês já conheciam essa história? É uma história triste, né? Mas percebam o que aconteceu, né? Logicamente que é uma história fictícia, mas essa morte do filho pode representar uma morte de uma outra maneira, né? Uma morte psicológica. Pode representar, inclusive, o que uma pessoa sente, né? Quando ela é tratada desta forma injusta. Quando a pessoa pediu oportunidade para explicar o que tinha acontecido e ela não foi ouvida. A versão dela simplesmente foi negada. Isso acontece com a gente também no dia a dia. Às vezes acontece algum mal entendido e que fica assim, né? Um sentimento de injustiça cometida por uma pessoa ou recebida, uma injustiça recebida por alguém também, uma traição que é involuntária, mas de qualquer maneira o mal entendido não pôde ser desfeito. E até que a verdade aparecesse, né, ele já estava sofrendo. E até que a verdade aparecesse, ele estava ali sofrendo, tentando consertar as coisas e não conseguia. Até mesmo a questão da mentira do filho, que prejudicou muito o irmão. Ou seja, na verdade, se vocês estivessem no lugar de um desses personagens, né, digamos que da mãe, que foi de certa maneira negligente, ainda que ela implorasse para o pai não mandar o filho para fora de casa, mas depois não parece que ela fez alguma coisa para resolver, não apoiou o filho. E o irmão que mentiu, fazendo com que o pai cometesse a injustiça com o irmão. E se arrependendo depois, o arrependimento sempre vem quando a verdade aparece, né? Ou não, depende da pessoa. Mas a história traz pra gente um pouco de pensamentos sobre situações que a gente já viveu, ou pro lado, né, do injusto, ou pro lado do injustiçado. E isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho para a gente pensar sobre hoje. Está acontecendo isso na vida de alguém, de vocês? Ou você já viu alguém sofrendo uma situação assim de injustiça e ficou de braços cruzados, não fez nada? Ou você ainda pode ajudar alguém hoje que está passando por uma situação assim de injustiça? Eu não digo injustiça no geral, mas digo injustiça pelo fato de alguém fazer um juízo de valor de outra pessoa e não ser justo, porque na verdade já aconteceu isso, tá, comigo. Eu já presenciei situações, por exemplo, de alguém dizer do passado de uma pessoa que eu não conhecia, o passado dessa pessoa, e mesmo a pessoa que estava falando, ela não estava falando de um passado conhecido, mas do que alguém havia dito para ela, e passou todo mundo a julgar aquela pessoa ali pelo passado dela, que era suposto, na verdade, né? Não era um passado que todo mundo conhecia e presenciou, mas era um suposto passado que tinha sido falado num grupo e todo mundo começou a julgar aquela pessoa, e a pessoa, na verdade, até hoje ela não sabe disso, né? Eu, por exemplo, o que eu dizia assim, não sei, para mim não faz diferença, porque o importante é ela hoje, o que ela é hoje, né? Como ela vive hoje, como ela se relaciona com as pessoas da família. Bem, então era isso que eu queria trazer nessa reflexão. Gostaria que vocês, se gostaram desse vídeo, deem um joinha, só clicar aí na mãozinha para ajudar a gente aí a ter um pouquinho mais de relevância. Se você não se inscreveu ainda no canal, aí do lado direito da sua telinha tem um selinho do Malepati, clica ali e se inscreve. E aí toda vez que a gente tiver uma história nova, o YouTube avisa.
Isso se você clicar no sininho também que aparece quando você se inscreve. Clicou ali, aparece o sininho, clicou ali. Toda vez que a gente tiver uma história nova, vocês vão ser avisados, tá bem? Tudo de bom para vocês, tenham uma boa semana. Beijo!